Boa tarde a todos aí, boa noite aqui em Lisboa, porque aqui são mais 4 horas. Eu tenho muita pena de não poder estar aí presencialmente convosco, mas enfim, por razões várias não foi possível estar aí hoje convosco. Falarei em português, foi isso que me foi pedido, mas vou falar tão pausadamente quanto me for possível. De modo a que me ouçam ou me compreendam, visto que o português é uma língua às vezes de difícil acesso, mesmo por parte dos colegas brasileiros. E, portanto, se eu começar a falar muito depressa, é difícil que todos compreendam. E, portanto, vou falar pausadamente e quero começar por agradecer à organização o convite para estar aqui a falar hoje convosco. Em particular, um abraço amigo muito especial à professora Aline Beltrame de Moura, e ao meu caríssimo amigo Nuno Cunha Rodrigues, que está aí convosco, que foi, na verdade, o responsável por eu também integrar este projeto e por isso lhe estou muito grato. Não quero também deixar de cumprimentar vivamente a professora Cristina Bertoncini, que, enfim, vai ter a amabilidade de comentar a minha intervenção, mas eu, infelizmente, não vou poder retribuir-lhe essa amabilidade ficando para ouvir, porque, conforme alertei a organização, eu vou ter que encurtar a minha intervenção para cerca de 15 minutos, eh, enfim, por razões que se prendem aqui com o funcionamento do Tribunal Constitucional, que neste momento ou a esta hora do dia já não deviam estar a preocupar-me, mas a verdade é que isso acontece, e acontece em particular porque estamos em período eleitoral aqui em Portugal, de eleições autárquicas. Em Portugal não existe tribunal eleitoral como existe no Brasil. E, portanto, o Tribunal Constitucional é tribunal de recurso de todas as comarcas do país. E, portanto, neste momento nós estamos completamente afogados afogados em recursos e temos sessões todos os dias, algumas vezes, alguns dias mais do que uma vez ao dia. Bom, e portanto, para não gastar o meu tempo com estas considerações, eu entro imediatamente com as reflexões que vos trazia, eh, e deixo aqui uma nota inicial. Eu vou deixar de parte questões conceptuais, isto é, conceitos normativos como de inteligência artificial ou como de algoritmo, são aspectos de que não vou falar. Não teríamos tempo para isso. Por outro lado, a primeira parte da designação do meu tema, Constituição e Direitos Humanos, serve aqui essencialmente como contexto de enquadramento, eh, porque há de facto uma enorme complexidade da relação entre níveis de proteção entre o nível constitucional e o nível do direito internacional dos direitos humanos, eh, e para a articulação desses dois níveis, ou de mais níveis até, os sistemas de informação completos são absolutamente essenciais. Isto é, a inteligência artificial tem neste campo, os instrumentos de inteligência artificial têm um papel inestimável. Eh, a relevância da inteligência artificial vê-se na concretização de outros direitos fundamentais, como por exemplo na saúde, talvez seja aquele domínio em que a inteligência artificial mais se revela, mas isso não significa que a área da justiça não seja igualmente uma área em que a inteligência artificial é essencial. A massificação
dos processos judiciais hoje em dia exige, exige a utilização de instrumentos, de mecanismos de inteligência artificial. Os direitos fundamentais em geral exigem-no. Tanto assim é que o ano passado a União Europeia aprovou um regulamento, é o Regulamento 2024/1689, um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e altera vários outros regulamentos. Eu não vou falar especificamente deste regulamento, não só porque não tenho tempo, como na verdade ainda estou a estudá-lo com a profundidade que seria exigível para poder falar apenas sobre ele, mas posso adiantar-vos que este regulamento trata os instrumentos de inteligência artificial ligados à justiça como instrumentos de risco elevado. Isto depois tem várias consequências em termos normativos. Bom, mas também é certo que eh, a União Europeia coloca as necessidades da justiça ao lado das necessidades de outras áreas, como por exemplo da concorrência em matéria de inteligência artificial. E por conseguinte, é legítima a dúvida de saber se a União Europeia está a tratar a justiça neste domínio como efetivamente deveria tratar, no seu devido lugar, porque estamos talvez a confundir, pelo menos em alguns aspectos, hum, eh, uma função de soberania com áreas da governação. E isso é uma confusão que pode ser prejudicial no futuro. Mas como perceberão dos restantes minutos da minha intervenção, ela vai ser bastante mais crítica do que à partida poderia parecer pelas palavras que eu vos deixei até agora. Uh, Pensemos em algumas questões no âmbito da justiça, uh, tendo em mente a inteligência artificial na recolha de informação jurídica e o problema da decisão por parte ou através de instrumentos de inteligência artificial. É o problema do juiz robô. Há várias experiências pelo mundo neste momento a este respeito. O Brasil, aliás, é pioneiro, eu sei, neste domínio, mas existem também experiências que começam a desenvolver-se em Espanha, nos Estados Unidos, evidentemente. Eh, E aqui o primeiro aspecto em que temos que pensar é na distinção entre produção ou coleção de informação, por um lado, e decisão, por outro. Isto porque, relativamente à recolha de informação jurídica, o recurso a instrumentos de inteligência artificial é razoavelmente aceito com normalidade, mas quando falamos de decidir ou de colocar a inteligência artificial, designadamente a inteligência artificial generativa, a decidir, aí, como nós costumamos dizer em Portugal, travão às quatro rodas, porque se intuem ou se percebem todos os riscos inerentes a isso, ou muitos riscos inerentes a isso, mas talvez não todos. A questão é que esta distinção entre recolha de informação e decisão não é, na verdade, estanque. E não é estanque porque o processo de recolha de informação relevante para preparar uma certa decisão integra ele próprio o percurso até ao juízo, pela seleção do que é relevante e não é. E, portanto, esta distinção que habitualmente é muito marcada, em termos metodológicos, acaba por não o ser. A inteligência artificial, evidentemente, não é humana. Isto é uma coisa absolutamente evidente, mas que me interessa sublinhar pelo seguinte, porque, não sendo humana, não lhe assistem virtudes.
virtudes que só os homens, ou as pessoas, melhor dizendo, têm. Desde logo a prudência, que é a primeira das virtudes na jurisprudência. A prudência significa sabedoria, que é coisa diferente de conhecimento, sabedoria para a prática, que é uma coisa diferente de mecânica. Eh, Um algoritmo poderá recolher informação e produzir um resultado, mas jamais terá elementos de prudência que lhe permitam, por exemplo, medir o momento de decidir ou de não decidir. Hum? Por outro lado, temos o problema da linguagem. Os algoritmos que facilitam, propiciam os sistemas de busca, simplificam a linguagem e isso obriga as pessoas a simplificarem a sua própria linguagem para que consigam interagir com o próprio algoritmo. Há aqui uma inevitável perda de riqueza da língua e, com isso, a perda de subtileza do juízo numa série de momentos. Por outro lado, na decisão, e estou a pensar especificamente na decisão judicial, há sempre criatividade normativa. Pode ser uma criatividade efetiva, isto é, se uma determinada decisão realmente produzir estándares normativos novos, ou pode ser um juízo implícito pela manutenção da integridade de princípios existentes, isto é, não tocar nos princípios que existem. Essa é uma opção que não é possível de entregar a um algoritmo justamente porque ela implica prudência. Por outro lado, depois há outros aspectos ligados às diferenças nas famílias jurídicas. Talvez o precedente seja mais fácil de identificar através de instrumentos de inteligência artificial do que a previsão normativa de preencher conceitos. Digo isto porque talvez seja mais fácil utilizar mecanismos de inteligência artificial para procurar casos anteriores do que para procurar soluções legais, porque a interpretação, isto é, o preenchimento da previsão normativa, que é típico dos sistemas continentais, é muito mais difícil de prescrutar. Mas o aspecto central que eu nos próximos brevíssimos minutos vou sublinhar é o seguinte: para encararmos sequer a possibilidade de um juízo ou de juízos por parte de algoritmos, nós temos que estar certos da compreensão do método interno da inteligência artificial, designadamente da generativa. Ora, há uns anos, Henry Kissinger escreveu um livro com outros dois nomes eh, muito importantes nos Estados Unidos. Um deles foi CEO da Google, o outro, confesso que neste momento não me recordo, em que se explicava o seguinte: foi entregue a um algoritmo uma tarefa que os engenheiros ainda não tinham conseguido resolver. A diminuição drástica do consumo de energia da Google. Ao longo dos anos, engenheiros conseguiram diminuir esse consumo na banda dos 10%, não mais do que isso, penso eu. Eh, Entregue isso a um algoritmo, o algoritmo conseguiu uma solução que poupava 50%. Da mesma forma, foi entregue a um algoritmo a elaboração de um antibiótico que até ao momento não existia. Em ambos os casos, o algoritmo produziu os dois resultados: a poupança de energia e produziu um antibiótico novo. O problema é que não se sabe como é que o algoritmo chegou a esse resultado. Não se sabe. Conhece-se a informação que lhe foi fornecida, mas não se sabe como é que a inteligência artificial articulou os resultados. Isto significa que nós não compreendemos o método. Se não compreendemos o método, afinal, a quem estamos a entregar o poder político inerente à decisão judicial?
às empresas que criam os algoritmos? Vamos substituir o juiz democrático por um algoritmo? E, nesse caso, que sociedade democrática teremos a seguir? Como sabemos que os algoritmos, designadamente criados por entidades privadas, não são tendenciosos, não são discriminatórios? Claro que as pessoas também o podem ser, mas a análise do discurso, dos fundamentos da decisão, permitem controlá-lo muitíssimo melhor do que se controla o resultado produzido por um algoritmo. Por outro lado, o juiz robô não tem autoridade. Autoridade no sentido de reconhecimento. Nem é suscetível disso. Um juiz robô terá apenas poder. O poder para resolver uma determinada situação. Mas poder e autoridade não são a mesma coisa. Qualquer aproximação à autoridade, o juiz robô perdê-la-ia com a primeira decisão que fosse questionável. Porque um sistema supostamente infalível, afinal, não o seria. Não é isso que acontece com o juiz humano, porque tem um passado no qual se suporta a sua autoridade e, sendo pessoa, não se espera que seja infalível. Eh, Encontrar ou fornecer um desfecho para um caso não é decidir no sentido de julgar. Se aplicarmos o chamado teste de Turing, lembram-se do teste do Alan Turing, que dizia que identificamos inteligência onde uma máquina é capaz de produzir o mesmo resultado que um humano produziria. No fundo, é isto, não é? Se aplicarmos este teste, até poderia parecer que sim, isto é, que encerrar um determinado caso com um ponto final, uma decisão algorítmica, seria o mesmo que julgar, mas não é. No julgamento pelo juiz robô, pelo algoritmo, o juiz é desconhecido. Tal como escrever um livro é uma coisa de pessoas para pessoas, julgar é uma coisa de pessoas para pessoas e não o mero fim de um processo. Eh, Há uma história curiosa de um economista que perguntava a um amigo jurista: porque é que vocês simplesmente não atiram uma moeda ao ar para decidir se ganha A ou se ganha B? Porque as hipóteses são 50%, não é? Porque é que não fazem isso? Do ponto de vista económico, podia ser mais racional em muitas circunstâncias. Bom, não vou agora contestar as razões pelas quais este exemplo é, ou a resposta nunca poderia ser essa, mas uso este exemplo só para dizer o seguinte: a utilização do algoritmo só reduz, ou reduz muitíssimo, mas ainda assim só reduz, a possibilidade de discrepância com casos anteriores, não é? Na comparação com o sistema da moeda ao ar. Isto é, o sistema da moeda ao ar seria mais falível, em termos percentuais, do que um sistema de inteligência artificial baseado em casos anteriores. E, portanto, seria apenas uma questão de redução de risco. Deixo-vos com uma última pergunta. Tanto discutimos hoje o robô, o juiz robô ou a decisão judicial por algoritmo. Pergunto, por que não o robô legislador? Por que não legislação por algoritmo? Eh, eu sei pelo menos parte da resposta a esta pergunta, mas isso vai ficar para outra ocasião. Tive muito gosto em estar aqui a partilhar estas reflexões convosco, são mais provocações do que outra coisa. Eh, Enfim, despeço-me com esta brevidade e torno a cumprimentar em especial a professora Cristina Bertoncini, que agora vai ter a amabilidade de fazer comentários que eu não poderei ouvir, mas pelos quais lhe fico antecipadamente grato. Muito obrigado a todos e um resto de uma boa sessão de trabalho. Boa tarde a todos e todas.
Eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa, comentando a palestra do Dr. Rui Guerra da Fonseca, né, juiz do Tribunal Constitucional de Portugal. E antes eu queria fazer um agradecimento, um cumprimento ao professor Nuno, em especial à professora Aline Beltrame, uma mulher que eu acho que ela me inspira demais e acho que deve inspirar todas as mulheres aqui presentes. Então, cumprimento a Aline com imenso carinho. Cumprimento aos partners, né, e claro, as minhas companheiras da UFSC, doutora Desirê, nossa juíza do trabalho e doutoranda da UFSC, o nosso desembargador Cláudio, que está aqui, e que nos demonstram que, sim, assim como o doutor Rui Guerra, quem está no Poder Judiciário também pode pesquisar e também pode amar a academia como nós. Peço desculpas aos partners por não falar espanhol, mas me sinto mais segura falando na minha língua. Então prometo que vou falar bem devagar, tá? Mas também não vou ultrapassar meu tempo, que eu vou até colocar aqui o cronômetro, né? Porque temos tempo aí para respeitar. Bom, eu fiquei muito honrada para comentar a palestra do Dr. Rui Guerra, porque eu trabalho com inteligência artificial há mais ou menos uns 5 anos, em grupos de pesquisas e em 2 tipos de grupos de pesquisa no Brasil, no doutor IA, na Universidade de Brasília. E estou fazendo meu pós-doutorado também em inteligência artificial. Então, um grupo de pesquisa é justamente sobre pesquisa empírica, sobre o juiz relator. Nós não fazemos juízes robô, deixo bem claro isso. Nós fazemos o juiz classificador, né, o robô classificador, na realidade, e o robô relator, mas não fazemos robô julgador. E nesse grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa empírica de projetos de desenvolvimento, nós temos, que falei hoje de manhã na palestra da professora Fabíola, né, sobre a necessidade de termos pessoas tanto da engenharia de computação quanto pessoas do direito. E isso é muito importante e nós vemos que talvez não tenha essa preocupação nas big techs, que oferecem a IA generativa hoje para vários tribunais no Brasil. Mas nós, desses grupos, quando nós ganhamos, né, os editais, sim, porque trabalhamos via bolsa, somos professores e pesquisadores. Então, nós nos juntamos e fazemos esses vários robôs, né? Foram o projeto Victor, projeto Mandamos, projeto A Lei, projeto vários projetos, o Osíris, o último, né, do qual participei. Até a gente tem um artigo sobre o Mandamos numa revista do Jean Monnet. E esses projetos, nós sempre nos preocupamos com os direitos fundamentais, com a ética, com a explicabilidade dos projetos. Então, isso é de suma importância para não haver os vieses que o Dr. Rui falou. É importante porque quando nós vamos produzir um robô que vai auxiliar, apoiar a atividade judicante, nós precisamos ensinar aos engenheiros, nós precisamos ensinar as pessoas que trabalham com a tecnologia que um robô, ele não pode pedir, fazer o parecer e julgar. E isso me surpreendeu muito quando nós estávamos no projeto, porque teve um projeto que nós fizemos do Osíris, que tanto tinha participação da Procuradoria-Geral do Estado, quanto do Poder Judiciário do Distrito Federal. Mas o Poder Judiciário estava participando para nos fornecer os dados da execução fiscal. Eram os dados, as decisões.
E nós estamos elaborando um robô que ia auxiliar os procuradores nas execuções fiscais simples, que não precisa de muita, né, aquelas decisões, execuções fiscais, as petições padrões, né, padrões fáceis, né. E o tribunal veio e falou, né, da sua vontade de ter decisões, despachos. E só que assim, aí o nosso coordenador, Fabrício, falou: "Ah, então podemos produzir para eles, né, a gente faz a petição e nós fazemos a decisão". E aí nós do direito: "Não, nós não podemos ter um robô que vai peticionar e vai julgar. Não é possível, não é possível produzir isso". Então a importância da multidisciplinariedade nesses projetos é importantíssimo, né, ter esse entendimento e essa ética e a nossa, claro, curadoria de dados, porque nós fazíamos no direito a curadoria de dados. Então, nós temos esse projeto que faz esses robôs, relator e classificador, e temos então um grupo de pesquisa, que é o que eu estou mais focada hoje, né, que agora terminamos os projetos de inteligência artificial prática, de teoria, que é onde nós estudamos então a IA e o a IA ética, a IA e a explicabilidade, a IA e os direitos fundamentais, né. Então, que é o que me aproxima também da palestra do doutor Rui. E aqui, eu tenho, assim, muito que eu gosto sempre de falar nas minhas falas sobre inteligência artificial, é uma afirmação de um pesquisador de americano, um dos maiores de inteligência artificial, o Andrew Ng, e o desenvolvedor chinês de IA, Kai-Fu Lee, que também acho que é um livro que para quem gosta de IA precisa ler, é que eles afirmam que a IA é a nova eletricidade. Ambos afirmam que ela é a nova eletricidade. E por que que eu gosto de falar sobre isso quando eu vou comentar ou falar sobre IA, sobre dar palestras, etc. Porque se a gente tem essa noção, a gente tem a noção do hoje nós conseguimos viver sem energia elétrica? Nós temos a noção do que aconteceu com o mundo quando lá em 1800 surgiu a energia elétrica? Ela surgiu para substituir a vela. E hoje nós não vivemos sem. E eles comparam, autores que estudam a inteligência artificial não de agora, que estudam a inteligência artificial desde a década de 70. Eles comparam hoje ela, a inteligência artificial à energia elétrica. E eu digo isso sempre, por quê? Porque aí, se ela está cada vez mais presente e nós não vamos mais poder viver sem a inteligência artificial, nós temos um problema, porque a solução não é coibir nem proibir. A solução é evoluir no cuidado e no estudo dos riscos que a IA traz para nós e nas soluções. Porque nós não vamos mais conseguir fugir dela. E essa é uma realidade que a professora Fabíola colocou. Hoje tu entra na Amazon, tu coloca lá vem dicas. Se você fica no Instagram e você só curte coisas da esquerda, você não vai saber o que a bolha da direita está falando. Você vai ficar no seu mundo da esquerda. E a mesma coisa acontece com a direita. E isso é IA. É o tempo inteiro nas nossas vidas, a inteligência artificial. Então, quando eu trabalhei com isso, eu fiquei pensando: "Ai, dos riscos", né, que a gente fez um artigo, né, Desirê?
Vamos apresentar no workshop de quinta-feira sobre os riscos da IA e os projetos de regulação, que a Europa já tem a sua regulação, no Brasil ainda estamos em projeto de lei da regulação, mas eu sinceramente, eu penso que a gente tem que dar um passo para trás. Eu acho que a gente tem que pensar no letramento digital. As pessoas usam a inteligência artificial hoje sem noção do que ela é, do que ela é capaz. E aqui eu não estou falando de educação digital, não estou falando de nós, professores, utilizarmos a IA para fazer o mundo metaverso, ou utilizar para suas aulas, ou não. Eu estou falando de letramento, eu estou falando na capacidade do indivíduo de não apenas utilizar essas ferramentas digitais, mas de compreendê-las, de avaliar criticamente, de produzir e se comunicar com eficácia e ética nesse ambiente digital. A gente fala, a internet, as redes sociais, é uma exposição completa. Você faria isso na rua? Você não muitas coisas que você fala, nas redes sociais, você não falaria, não. Você não tem noção das responsabilidades. Ser letrado digitalmente é ir além do manuseio de um dispositivo. É saber interpretar a informação online, identificar fake news, notícias falsas, né, professor Manuel? Amanhã sua palestra dos riscos à democracia. Como isso pode causar riscos às fake news? Você precisa saber identificar. Você precisa proteger a sua privacidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui abre coisas para pesquisar na internet e fica aceitando cookies. Todo mundo aceita todos os cookies. Vem, aceito cookies, aceito. Gente, vocês estão dando tudo para a internet, tudo para IA. Vocês estão dando todas as suas informações. E todo mundo vai aceitando. E a IA pode. Outra coisa, precisamos entender que a IA pode alucinar. A IA generativa, ela pode alucinar. Ela é diferente da IA simbólica, da IA especialista, da classificadora. Ela é diferente. A IA generativa vem em 2022 e foi um boom que a gente ainda está tentando entender. Então, a IA, ela pode alucinar. Ela pode trazer jurisprudência falsa. Ela pode criar projeto de lei. Eu peguei uma monografia semestre passado que o aluno criou uma lei. Quer dizer, a IA, né, criou a lei. Porque eu percebi que ele tinha feito por inteligência artificial. E criou. E eu perguntei para ele que lei é essa. Nunca ouvi falar. Fui para o Google, procurei a lei. A lei não existe. E o aluno citou, quase morreu de vergonha. Teve que falar que realmente utilizou a inteligência artificial e que não sabia do que a lei tratava. Então, olha o perigo de nós avaliarmos trabalhos de pesquisa, monografias, dissertações que se utilizem de IA e a IA ter alucinado. Entender os direitos e deveres, exercer cidadania digital. Então, eu sinceramente, como professor, entendo assim que nós precisamos pensar nesse letramento digital, né, dentro desses riscos que a IA traz. Desse risco que o professor Rui Guerra falou, por exemplo, sobre as discriminações e os vieses, né, que a IA traz. Claro que a IA pode trazer. Quando eu comecei esses projetos, eu comecei a entender por que a IA pode ser, sim, uma IA racista, uma IA, né, que a gente fala com viés, mas não é a IA, não é o modelo que é. São os dados que não foram feitos uma boa curadoria. E aí aqui, eu sempre dou um exemplo, porque para nós às vezes é um pouco mais difícil entender, para mim especificamente eu tinha uma dificuldade de entender, e aí os professores começaram a me ensinar da engenharia, e eu comecei a entender e comecei a tentar trazer para o mundo jurídico. Por exemplo, nós temos um quinto constitucional no Brasil, de escolha de um desembargador para o tribunal, dentro dos advogados. Se nós colocássemos um modelo de IA para escolher um nome
de 6 nomes para a gente encaminhar para o Tribunal de Justiça, tá, dentro da OAB. Por IA, nós produziríamos o modelo com os dados históricos da OAB de Santa Catarina. Pegando os dados históricos da OAB de Santa Catarina de 20 anos, certeza absoluta que a IA nos daria nome de 6 advogados com mais de 50 anos branco. Certeza. Homens. Por quê? Porque esses foram os dados que ensinaram a máquina. A máquina foi ensinada com esses dados, que eram os dados históricos. Por isso vieses. Por isso a necessidade da curadoria de dados. Por isso a necessidade de entender a inteligência artificial e entender por que que a máquina fez isso. Em relação aos robôs, né, que nós temos robô classificador, robô relator e robô julgador, o robô classificador para o poder judiciário, ele ajuda muito, ajuda demais, porque ele classifica as decisões, ele traz tudo ali, né, todos. O robô relator também faz uma mini minuta, só que o robô julgador, ele tem um problema seríssimo, porque ele afeta o livre convencimento, que é um princípio constitucional. E aí nós temos realmente um problema que nós podemos tirar o que nós temos de mais significativo na magistratura, que é o livre convencimento do magistrado ao produzir uma decisão. Então, eu sempre finalizo, né, já estou no meu tempo, com uma advertência. De longe, o maior perigo da inteligência artificial é que as pessoas concluem prematuramente que a compreendem. E algumas pessoas acreditam que a inteligência artificial não erra. Eu gosto sempre de repetir. Devemos aproveitar as oportunidades oferecidas pelos avanços tecnológicos, mas devemos garantir que esse desenvolvimento seja conduzido de maneira ética e responsável, com um letramento digital efetivo para as pessoas. Obrigada.